Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Com este episódio 12, encerramos a nossa temporada sobre autismo e escola. Buscamos mais uma vez a orientação da nossa professora britânica Rita Jordan. Aqui ela traz uma questão que é absolutamente essencial para a inclusão de crianças autistas na escola. O que fazer para ajudar esses alunos a lidarem com o estresse? A criança autista precisa aprender a lidar com o estresse. O que significa aprender a lidar com o estresse acumulado? Uma das razões por que é importante criarmos uma boa colaboração entre o lar e a escola é que nesses dois ambientes, as situações que provocam estresse na criança precisam ser levadas em conta. Também temos que pensar sobre o que estamos oferecendo à criança para que ela consiga se livrar do estresse. Porque, se permitirmos que o estresse se acumule, é provável que exploda. E isso pode acontecer quando ela está no outro ambiente. A criança dá a impressão de estar lidando bem com a situação na escola. E, quando chega em casa, o comportamento dela desanda. Às vezes, os professores pensam que isso acontece porque os pais não conseguem gerenciar o comportamento do filho. O que geralmente acontece é que a criança está conseguindo lidar com a situação na escola, porém no limite de sua capacidade. Ela mal dá conta da situação e o estresse vai aumentando. Quando chega em casa, o estresse está no pico e basta a mãe dizer: "Oi, querida, como foi seu dia?" para tudo vir abaixo. É a gota d'água. Nesse tipo de situação, precisamos saber identificar em que condições o estresse se acumula e em que condições ele se reduz. Quando a criança tiver uma atividade que gera muito estresse, temos que propor, na sequência, um momento mais agradável, mais tranquilo, para que ela tenha a possibilidade de se acalmar. É importante que ela libere parte do estresse antes que um novo evento estressante aconteça. Estados de estresse são provocados por todo tipo de situação. Se mantivermos um bom registro daquilo que estressa a criança, vamos poder planejar modos de permitir que ela libere seu estresse antes que se torne um problema sério. Também precisamos olhar para as diferentes causas que estão na base de problemas ligados a estresse e ansiedade. Se é um estresse básico, por assim dizer, apenas o estresse de lidar com o autismo, temos que pensar em medidas protéticas. Estas seriam medidas que ajudam a criança a lidar com coisas como luz muito intensa, distúrbios visuais como o piso que parece se mover, etc. E também vamos considerar exercícios físicos, que são um desestressante genérico. Temos que buscar possibilidades que ajudem a reduzir o estresse. Se a criança fica com raiva em certos momentos, temos que achar uma forma alternativa de ela expressar essa raiva. Não vamos discutir com as pessoas sobre por que ficaram zangadas. Essa é uma questão pessoal e pode variar bastante de uma pessoa para outra. Sentir raiva não está errado. Todo mundo tem esse direito. Mas sentir raiva não dá a ninguém o direito de agredir ou chutar os outros. Tendo consciência disso, o que precisamos fazer é trabalhar com a pessoa para encontrar uma forma mais adequada de expressar essa raiva. Eu entendo que você esteja com raiva. Agora, vamos ver o que você poderia fazer para extravasar essa raiva sem prejudicar outras pessoas ou quebrar os móveis. Às vezes, podemos detectar que a criança fica frustrada por causa de uma tarefa ou por não conseguir se expressar ou pedir ajuda.
Isso geralmente acontece porque ela não tem habilidades de comunicação suficientes. Então, temos que trabalhar para melhorar sua capacidade de comunicação. Não para que saiba abstratamente sobre comunicação, mas para que consiga usar comunicação de maneira fluente e natural e possa empregá-la com facilidade também quando estiver correndo o risco de ficar estressada. Também precisamos reconhecer que o autismo é uma dessas condições em que situações de pânico tendem a acontecer, porque às vezes as situações se tornam avassaladoras e a pessoa autista entra em pânico. Nós entendemos quando isso acontece com outros grupos de pessoas que frequentemente se expõem a esse tipo de situação, como soldados, policiais e bombeiros. Conseguimos entender que quando as pessoas entram em pânico, elas não conseguem pensar direito, não conseguem resolver problemas e precisam de alguma atividade automática para lidar com a situação. Nós aceitamos que seja assim quando se trata de soldados, policiais e bombeiros. Mas, às vezes, ainda não aceitamos que pessoas autistas possam entrar em pânico. E deveríamos. Precisamos estar preparados para a possibilidade de a pessoa autista entrar em pânico, sabendo que não vamos conseguir evitá-lo. Essas situações sempre vão surgir, e a pessoa precisa saber reconhecer o momento em que está começando a entrar em pânico e precisa saber o que fazer. O que pode ajudar é fazer a pessoa sentar no chão, porque reduzir a altura é uma das coisas que pode acalmá-la. Mas seja lá o que for, tem que ser uma ação que seja automática, que não exija pensar muito, nem ter que tomar decisão. Tem que ser simplesmente algo imediato, que ajude para lidar com a situação. Também temos que reconhecer que, às vezes, o ambiente da sala de aula pode se tornar avassalador para o estudante com autismo, e ele precisa ter a possibilidade de escapar por algum tempo. O problema pode ser o barulho, os estímulos visuais ou uma combinação de fatores, mas a pessoa precisa sair dali. Muitas vezes, o que acontece é que a situação se acumula a tal ponto que a pessoa sai da sala correndo num rompante e não volta mais. Ela pode até fugir da escola e não voltar mais, o que é um problema. Por isso, temos que planejar essa possibilidade de escape para que seja tranquila. Precisamos ensinar a pessoa a reconhecer os sinais de que está ficando estressada. Podem ser batimentos cardíacos acelerados, suor nas palmas das mãos, tremor nas pernas, inquietação. São sinais de que a pessoa está começando a ficar agitada. Quando ela sente que está chegando a esse ponto, precisa saber o que fazer. A minha sugestão é treinar o aluno para uma atividade de escape. Alguns professores não gostam muito da palavra escape, então podemos falar de pausa. Nesses casos, a criança autista precisa executar alguma atividade a qual ela sempre tem acesso. Por exemplo, correr ao redor do pátio. Haverá momentos em que isso não será possível, porque pode estar chovendo ou pode haver outras crianças brincando. Talvez tenha que ser algo bem mais banal, como sentar num canto da sala, colocar fones de ouvido, ouvir 10 minutos de música, montar um quebra-cabeça e coisas desse tipo. O importante é que seja uma atividade sempre acessível que a criança aprenda a fazer. Talvez seja bom estabelecer uma certa duração para essa atividade, algo como 10 minutos mais ou menos. E a criança pode levar um cronômetro para marcar o tempo. Deve ser uma atividade que acalme. A pessoa precisa aprender a realizá-la, fazê-la por um certo período de tempo e depois voltar. Se o aluno autista aprender a fazer isso quando percebe que está começando a ficar estressado, deixamos de reforçar a atitude de sair correndo aos atropelos e causando problemas. Ele fará essa atividade de escape enquanto ainda está calmo. Assim, esta passa a ser uma estratégia para dar conta de uma situação e deixa de ser um problema. Isso
pode fazer uma grande diferença para a criança na sua capacidade geral de dar conta de situações complicadas. Se quisermos que a pessoa relaxe, vamos precisar ensinar como se faz isso. Muitas pessoas com autismo não conseguem nem se deitar no chão, simplesmente não conseguem se descontrair. Elas precisam aprender, e nós podemos trabalhar com elas como fazemos com outros grupos. Ajudar a perceber o relaxamento em diferentes partes do corpo, aprender a respirar profundamente, a descontrair cada grupo de músculos e assim por diante. Tanto assim, sobre a necessidade de ajudar alunos autistas a lidar com o estresse. Como você percebe, é um aspecto fundamental para a inclusão escolar. E agora, vamos convidar a professora Rita para encerrar esta temporada sobre autismo e escola, com uma última palavra que resume toda a sua mensagem. Nós falamos sobre inclusão como se todos quiséssemos dizer a mesma coisa e como se esse fosse um conceito muito claro. Na realidade, algumas pessoas dizem inclusão e querem dizer apenas integração, o que não é a mesma coisa. Não basta dizer que praticamos inclusão. Temos que olhar para o que acontece de fato. Se as pessoas com autismo estão realmente incluídas, ou se a inclusão é só da boca para fora. Encontramos, às vezes, contextos supostamente inclusivos, que na realidade podem ser socialmente muito excludentes, porque não há ninguém naquele lugar que compreenda as pessoas autistas. Se em certo contexto for muito difícil para elas fazerem amigos ou usufruírem uma sensação de pertencimento, o que temos é um lugar extremamente excludente. Existe um livro muito tocante escrito por uma pessoa com autismo, Claire Sainsbury. O título do livro é Martian in the Playground. Uma marciana no pátio da escola. Era assim que ela se sentia quando estava na escola, uma escola regular. Claire conta que ficava parada no pátio esperando que um disco voador chegasse e dele saísse sua agente. Ela esperava que alguém chegasse algum dia para resgatá-la, dizendo: "Não se preocupe, nós somos o seu povo." Ela não se sentia parte daquele ambiente escolar e não sabia onde era o seu lugar. Não queremos que as pessoas com autismo se sintam assim. Queremos que entendam onde estão, que sintam que têm um lugar e que podem sentir-se acolhidas. De outro lado, se é verdade que instituições especializadas têm valor em muitos aspectos, e elas realmente têm, às vezes também podem ser extremamente limitadas e de baixa qualidade em termos de educação de modo geral. Não basta apenas entender o autismo. O ambiente educacional também precisa ser de boa qualidade. O que procuramos é essa combinação.